E aí galera, tudo bem? Vamos falar agora então sobre as últimas fórmulas da matéria, que é a rotatividade, o antigiro, o nível de serviço e a acurácia dos estoques. Quando a gente fala nessas fórmulas, elas são fórmulas bem mais simples do que aquelas que a gente já viu até então. E eu falo para vocês o seguinte, se você lembrar do conceito, você não precisa decorar a fórmula. O conceito já é a fórmula. Quer ver? Antes até de eu mudar de tela. Na próxima tela a gente já fala de rotatividade logo de cara. Eu não vou mudar a tela para não deixar você ser induzido pelo que você vai ler. Eu quero que você chegue à conclusão comigo. O que é rotatividade do estoque? Rotatividade é o giro, certo? Comprei, acabou, comprei de novo, um giro. Acabou, comprei de novo, 2 giros. Acabou, comprei de novo, 3 giros. E assim vai. Esquece que é administração de materiais, faz de conta que é raciocínio lógico. Imagina o seguinte problema. Durante o ano, nós compramos 800 caixas de um determinado material, durante o ano inteiro. O nosso estoque médio é de 100 caixas. O que isso significa? Durante o ano, todas as vezes que a gente abriu a porta do estoque, tinha mais ou menos 100 caixas. Aí eu pergunto, quantas vezes compramos durante o ano? E aí, qual é a resposta? Esquece a administração de materiais, tá? Raciocínio lógico. Então, de novo, ó, você comprou 800 caixas durante o ano. Durante o ano, ao abrir a porta do estoque todas as vezes, você encontrou mais ou menos 100 caixas, a média de 100. Quantas vezes você teria comprado? Para pensar, gente. Se eu tivesse comprado uma única vez durante o ano, eu teria 800 caixas e isso vai diminuindo. Então não foi só uma vez. Se eu tivesse comprado 2 vezes, provavelmente 2 compras de 400. Então eu não teria uma média de 100. Para ter uma média de 100, eu teria comprado 8 vezes. Então quer dizer, raciocínio lógico puro. Isso é a fórmula da rotatividade. Olha só, compramos 800 caixas durante o ano, então total adquirido durante o período. E dividimos isso pelo estoque médio, para ter a quantidade de vezes. 800 caixas durante o ano, dividido por 100, que é o estoque médio, 8. 800 dividido por 100, 8. Essa é a fórmula da rotatividade, acabou. Então qual que é a fórmula da rotatividade? Se eu quero saber quantidade de vezes que eu adquiri, eu pego a quantidade total durante o período e divido pelo estoque médio. Se eu quiser saber o valor da rotatividade, ao invés de eu pegar a quantidade total, eu pego o que eu gastei no total e divido pelo estoque médio do mesmo jeito. Então, olha só, cálculo da rotatividade. A rotatividade, ou giro do estoque, demonstra quantas vezes por unidade de tempo o estoque se renovou. Para calcularmos o giro do estoque, é necessário possuirmos o valor do custo das vendas, se eu quiser saber em valores, e dividirmos pelo valor médio do estoque. Então, a rotatividade é o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque médio. Se eu não quiser saber em valores, se eu quiser saber em quantidade de vezes da rotatividade, ao invés de eu pegar o custo das mercadorias vendidas, eu pego a quantidade de itens que foram adquiridos naquele período. Como no exemplo que eu acabei de citar agora. Ó. O consumo anual de um item foi de 800 unidades e o estoque médio de 100. O giro seria rotatividade igual custo médio do período dividido pelo estoque médio, onde a gente tem 800 unidades, porque eu não tenho em custo, né, no enunciado, eu tenho a quantidade de itens que a gente comprou, dividido por 100 unidades, que é o estoque médio, o que nos dá 8 vezes por ano. Né? A rotatividade é expressa no inverso de unidades de tempo, ou em vezes, isto é, vezes por dia, ou por mês, ou por ano. Nesse caso, né, quantas vezes durante o ano nós acabamos adquirindo. Isso é rotatividade. Fácil. Bom, se rotatividade é a quantidade de vezes que eu comprei, que seria o giro do estoque, o que seria o antigiro? Antigiro é quando eu não precisei comprar. Então eu posso dizer que antigiro, se giro é a quantidade de vezes que eu comprei, antigiro é o tempo que eu não precisei fazer para uma nova compra, que eu não precisei fazer uma nova compra. Então, por exemplo, vamos supor que dentro aqui do nosso estoque, nós temos agora um estoque médio de 3.000 caixas. Sendo que a gente consome 2.000 caixas por ano. Daqui quanto tempo eu faço um novo pedido? De novo, raciocínio lógico. Ó. Eu tenho 3.000 caixas aqui no estoque. Essas caixas são consumidas a uma rotação de 2.000 por mês. Quanto tempo esse estoque dura? Se eu tenho 2.000 por mês como consumo e eu tenho aqui dentro 3.000, concorda que isso vai durar 1 mês e meio? As 3.000 caixas durariam 1 mês e meio, porque 2.000 caixas duram 1 mês. Sendo assim, 3.000 duram 1 mês e meio. Raciocínio lógico e, consequentemente, a fórmula do antigiro.
que é antigiro? Quantidade de tempo que eu não precisei fazer um novo giro. Quantidade de tempo que aquele estoque durou até uma nova reposição. E qual que é a fórmula do antigiro? O estoque médio total do período dividido pela rotação do estoque, seja ela mensal, semanal, etc. Mas o antigiro sempre é retratado em meses, na realidade, para fins de avaliação da própria empresa. Então vamos ver agora o conceito de antigiro, então, de forma mais acadêmica. Então, antigiro indica quantos meses de consumo equivale ao estoque médio. O antigiro tem como fórmula estoque médio dividido pela rotação, que eu acabei de falar agora. Então, exemplo. Um item que tem um estoque de 3.000 unidades é consumido a uma taxa de 2.000 unidades por mês. Quantos meses o estoque cobre a taxa de consumo até ser adquirido um novo lote? Então, antigiro é igual a 3.000, que é o estoque médio, dividido por 2.000, que é a rotação. 3.000 dividido por 2.000, 1 mês e meio seria o antigiro. Então, outra fórmula super fácil. Mais fácil do que essas duas é o conceito de acurácia e de nível de serviço ou nível de atendimento. Então, de novo, vamos explicar o conceito primeiro e o próprio conceito te leva à fórmula. O que seria acurácia? Agora vamos falar de gramática, português, interpretação de texto. O que significa a palavra acurácia? Acurácia significa aquilo que você tem que ser na hora da prova, perfeito. Acurácia é perfeição. Então, quer dizer, a área de materiais, ela faz pedidos de vários fornecedores. Se esses fornecedores entregarem tudo certinho, teve a acurácia. Então, a acurácia é a relação dos fornecedores para com a empresa. Então, por exemplo, durante o ano, nós tivemos 100 pedidos atendidos dos nossos fornecedores, de um total de 100 pedidos feitos. Qual foi o percentual de acurácia? 100%. Durante o ano, nós tivemos 70 pedidos atendidos, de um total de 100. Qual o percentual de acurácia? 70%. Durante o ano, nós não tivemos 30 pedidos atendidos, de 100 feitos. Qual foi o percentual de acurácia? 70%, porque você tem que considerar aquilo que foi feito, não aquilo que não foi feito. Isso é acurácia. Então, qual que é a fórmula da acurácia? Total de pedidos que foram entregues sem erro, dividido pelo total de pedidos feitos para os fornecedores. Isso é a fórmula da acurácia. Se a acurácia é a relação que existe entre o fornecedor e a área de materiais, você concorda que a área de materiais ela existe para atender alguém? Ou ela vai atender ao cliente da empresa ou ela vai atender aos funcionários com a reposição dos seus materiais necessários para o dia a dia de trabalho. Então, nível de serviço ou nível de atendimento é a mesma coisa que a acurácia. Qual é a diferença? Enquanto a acurácia é do fornecedor para com a empresa, o nível de serviço ou nível de atendimento é da empresa, da área de materiais, para os seus clientes, sejam eles clientes internos ou externos. E é a mesma fórmula. Então, por exemplo, durante o ano, a área de materiais conseguiu atender 100 requisições de 100 requisições que ela recebeu. Qual foi o nível de serviço ou o nível de atendimento? 100%. Durante o ano, a área de materiais conseguiu atender 60 requisições das 100 que ela recebeu. Nível de serviço ou nível de atendimento? 60%. Durante o ano, ela não conseguiu atender 20 requisições das 100 que ela recebeu. Qual foi o nível de serviço ou nível de atendimento? 80%. Então, da mesma forma que é a fórmula da acurácia, é a fórmula do nível de serviço ou nível de atendimento. Só muda a relação. A acurácia é dos fornecedores para com a área de materiais. O nível de serviço ou nível de atendimento é da área de materiais para os clientes externos ou internos da própria empresa. Então, vendo aqui o conceito, olha só. Acurácia dos controles. Mede a porcentagem de itens corretos, tanto em quantidade quanto em valor. Ou seja, acurácia. Total de itens corretos dividido pelo total de itens, se eu quiser saber em percentual de vezes. Ou em valores, valor dos itens corretos dividido pelo valor total de itens. E no caso do nível de serviço ou nível de atendimento, indica quão eficaz foi o estoque para atender às solicitações dos usuários, sejam clientes ou usuários internos da empresa. O nível de serviço também pode se dar por valor ou por quantidade. Número de requisições atendidas dividido pelo número de requisições efetuadas, ou ainda o valor das requisições atendidas dividido pelo valor das requisições efetuadas. Esses 4 conceitos não são muito frequentes nas provas não, mas aparecem. Não são tão frequentes assim realmente por serem muito fáceis, mas não deixem de dar atenção para eles também, já que eles aparecem normalmente nas provas.